Pro pessoal ainda que ainda não te conhece aqui, você é aqui de Santa Helena, nascido e criado aqui? Como é que é? Sou daqui de Santa Helena mesmo, nascido e criado aqui em Santa Helena aqui. Nascido? Nascido e criado aqui. Boto fé. E como é que começou a sua história? Paz, eu sou um cara que nasci lá em 3 de setembro de 1994, sabe? Eu venho de uma família assim, cara. Meu avô, pai da minha mãe, ele era espírita, sabe? Daquele que consagrava mesmo a casinha, a terreira, a demônios, a entidade espirituais que assim ele acreditava, né? Então, mas então minha avó, que era mãe da minha mãe, era católica. Em prol tinha eles tinham muita condição na época, eles eram um povo tipo controlado na época. Tinha uma babá, minha mãe tinha uma babá que era evangélica. Aí criou minha mãe, criou minha tia na igreja Assembleia de Deus Missão. E assim começou a minha vida, né? Aí minha mãe é, decorrer, fez os seus 12 anos, já casou com meu pai, com 12 anos de idade. Com 12 anos, O cara? primeiro filho dela foi com Jovem. 12 com meu pai. Meu irmão mais velho tem. O Marcos hoje trabalha até com nós lá na Vimac Acabamento lá, 38 anos de idade, minha mãe tem 50. Pra você ter noção. Então, o que que acontece? Fomos criados num lar evangélico. Se existir sorte, se eu falo para vocês hoje, se existir sorte, eu nasci com sorte. Eu nasci no berço evangélico. Porque minha mãe, então, até aí, ela criou nós nesse lar evangélico. Meu pai não era crente, meu pai bebia, aprontava bagunça, Já era cabaré. gostoso. Ela da vida. Então, ele era da vida, ele era custoso. Meu pai era custoso mesmo. Até a minha mãe ganhar meu pai para Jesus não Aham. foi fácil. Ela sofreu um pouquinho, mas assim, o interessante disso tudo é que ela venceu, né? Meu pai hoje é pastor para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Quero começar aqui também honrando meu pai e minha mãe, né? Porque, rapaz, eu posso dizer assim que meu pai hoje é, tipo assim, a condição financeira, porque eu sou o quinto filho da minha mãe e sou o sexto do meu pai, né? Para começar a história. E meu pai, por causa da quantidade de filhos, por causa da condição financeira, não pôde dar muita coisa para nós, mas ele me deu, aos 12 anos de idade, ele me deu uma Bíblia. Ele me deu uma Bíblia, cara. Comecei a ler a Bíblia com 12 anos de idade. Hoje eu tô com 28, né? Tô com 28. Então o que que acontece? Cara, eu tenho um testemunho lindo na minha vida. Eu nasci com septicemia, com câncer, na época, entendeu? Em 1994, uma pessoa nascendo com câncer, com septicemia. Infeccionava os órgãos tudo do corpo. Meus órgãos eram todos infeccionados. Eu vomitava, minha mãe conta o testemunho para mim. Ela falou que não teve coragem de contar ainda numa igreja. Chora demais, tá? Minha mãe é chorona. Às vezes ela tá até assistindo aí essa programação aí. Então, o que que acontece? Foi uma feitiçaria que jogaram nela. Para quem não acredita em feitiçaria, ela existe. Tem muitas pessoas, o Martins e João, tem muitas pessoas que falam assim, feitiçaria não pega em mim. Mas se pegar, a pessoa tá com a vida toda lascada, se pegar, arrebenta, cara. Mas tem pessoas que estão toda arrebentada, que a feitiçaria não pega em mim, mas se pegasse também, Tá fugido. mas o cara tava arrebentado aí, né? Então, assim, feitiçaria ela existe. Antigamente era macumbaria, vamos falar mais bonitinho. Feitiçaria hoje, né? Macumbaria. Né? Então, o que que acontece? Caiu em mim, né? Minha mãe tá forte ali e tal, mas isso foi quebrado no começo da fé do meu pai. E meu avô morreu, minha avó também tava doente, sabe? Tava com câncer. Ela curou do câncer, mas pegou infecção generalizada, aí morreu de infecção. O que que acontece? Minha mãe guardou todos os ídolos do meu avô, junto com o santo da Igreja Católica da minha avó. Guardou tudo junto. Guardou o quê? E Os ídolos. os ídolos, Buda, essas coisas araiadas, guardou tudo num cômodo. E aquilo ali estava atrapalhando o extraordinário de Deus sobre a nossa vida. Porque minha mãe tinha paixão, uma vez, no pai e não tinha coragem de jogar fora, né? E isso aí atrapalhava. Meu pai conta o testemunho, olha, é de arrepiar. E o médico ligou, falou para minha mãe, falou, seu filho tem 1% de vida. E você tava com meses de vida? Tava quase um ano. Minha mãe fala que tinha quase um ano na época. O médico falou: seu filho morre. Eu não sei porque que ele não morreu ainda. Ele tem 1% de vida. 1% de vida. Minha mãe, com a fé, né, bateu os dois pés no chão e falou: o senhor pode dar 1%. Mas, meu Deus, dá os outros 99% que é necessário. E aí começou. Ela ligou para minha mãe, já desesperada. Meu pai, aqui em Santa Helena de Goiás, né? Meu pai trabalhava, não podia ir para Goiânia, né? Eu já estava lá internado, lá já. Meu pai falou para ela assim: ela falou pro meu pai, né? Falou assim que disse que o menino morre mesmo. Já tinha virado os olhos, né? Tava tudo branco, já não tinha mais jeito, vomitando bolotas de sangue.
e gritando. Minha mãe fala que eu gritava que nem um homem velho, quando tava sentindo dor mesmo, entendeu? Mas sem ali, eu não lembro de nada disso, que eu era muito pequeno, né? Então o que acontece? Meu pai falou, não, vou orar. Aí ele entrou em oração na casa que nós temos ali no bairro Jardim Progresso. Ele entrou em oração no começo da conversão dele. Parece que a pessoa é até mais crente quando, no começo da conversão. Aí ele entrou e pediu a Deus. E Deus mostrou ele, o Espírito Santo mostrou para ele o que estava atrapalhando a cura. A cura em mim lá. Libertação. A libertação. Para mim ser curado do câncer desse. Porque naquela época morreram os montes. Minha mãe fala que toda hora chegava uma mãe, morreu, não aguentou, não resistiu. Naquela época não tinha esse tratamento que tem hoje, né? Que tem lá em Goiânia. Aí o que acontece? Meu pai orou. Quando foi cedo, falou que eu tinha 1% de vida. Quando foi de tarde, minha mãe ligou de novo. O médico não sabia explicar o que tinha acontecido. Aí precisou de outros exames e tal, para ver se achava o câncer que tinha em mim, e não achou mais nada. Então o que aconteceu? E isso minha mãe ligou cedo, falando que eu não tinha nem 1% mais de vida. O médico falou para ela, vai morrer. Mas o que eu quero dizer para vocês que estão me escutando nessa... O homem de hoje pode até falar que vai morrer. Mas quando Deus fala que vai viver, Provérbios capítulo 16, versículo 1, fala que as preparações são dos homens, mas a última palavra da língua vem de Deus, cara. Provérbios 19, versículo 21, fala que as preparações do coração são do homem. Mas é o Senhor que se dirige os passos. Então não tem como o homem querer falar uma coisa, pode até ser médico, que estudou 10, 15 anos, 20 anos, não importa o tanto que estudou. Ninguém nessa terra vai saber mais do que o nosso Deus. O homem pode bater um decreto, ele sendo estudado, formação, puta, cara, a formação que ele tem, que ele mais estudou, ele pode falar que não tem mais jeito, mas quando Deus fala, vai ter jeito, vai. Eu estava até comentando com a minha esposa hoje eu me sinto abençoado, cara, pelo que eu tenho hoje em dia. Tava falando até pro meu Deus, falei para ela, comentei com a minha esposa, falei, se Deus quisesse me levar hoje, eu tava pronto, cara. Por quê? Porque eu não era pra estar vivo, cara. O que eu tenho hoje... Não era, né? No começo eu não era nem pra estar vivo. Hoje, Deus me deu uma moto, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, cara. Não, mas vamos pro começo lá pra falar assim. Então, Seu pai fez o quê? O seu pai desfez dos objetos? Desfez dos outros. Ele falou que ele pegou uma imagem daquela... e foi quebrando, cara. Ele foi quebrando aquelas imagens todas. Porque ele estava naquela começo ali, lendo a Bíblia no 12 e falando, não, isso tem que estar atrapalhando meu filho ser curado. E ele quebrava. Ele falou que teve um que estava relacionado com essa feitiçaria, cara. Teve um que ele quebrou, que ele deu um pulo para cima e jogou no chão, que ele não viu nem caco. O trem era espiritual mesmo, o trem era feio. Aí minha mãe pegou e ligou de tarde, falando assim que o médico não sabia o que tinha acontecido. Estava curado. Que estava curado. Amém. Não tinha mais problema nenhum em mim. Não tinha mais nada em mim. Não tinha câncer, não achou nada. O sangue já estava normal, porque o sangue, você sabe que septicemia já estava talhado tudo dentro. Os órgãos já estavam todos infeccionados. Então, foi Deus que me curou. Eu creio assim que foi Deus que me curou. E a minha trajetória, cara, foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Deus que me sustentou até aqui. O Espírito Santo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala, não sabeis, o apóstolo Paulo fala assim, não sabeis vós que são templo de Deus. É uma pergunta. E morada do Espírito Santo? Então, quando a partir da hora, cara, que você levanta sua mão e fala que quer um... Porque eu nasci evangélico, mas eu tive que aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma.